Bem-vindos ao Direito Internacional. Na aula de hoje nós iremos cuidar do direito internacional público. Iremos tratar da sua terminologia e dos seus conceitos basilares. O direito internacional público surge com o Estado Nacional moderno, porque ele se ocupa da relação entre Estados. E o seu momento inicial é justamente a pesquisa, o estudo do pai da disciplina, assim considerado, Hugo Grotius, um jurista holandês do século XVII, que em 1625 fez publicar o livro clássico da nossa disciplina dos direitos da guerra e da paz. Era o momento inicial, surgia ali o estudo da relação jurídica entre Estados, então considerados soberanos. O direito internacional recebe outras designações. Porém, essa expressão direito internacional, ela se consagra no século XIX e ela é fruto de um equívoco, porque os ingleses consideravam a nação igual ao Estado. Na verdade, o nosso estudo é o estudo da relação entre Estados, mas por este equívoco britânico passamos a designar a nossa disciplina de direito internações, direito internacional. Temos ainda outras terminologias. A expressão direito das gentes aplicada ao direito internacional público é muito comum e ela provém de um equívoco. O direito das gentes é utilizado no sentido do ius gentium, que se utilizava no direito romano. Em verdade, a parte do direito romano que se aplicava e poderia ser utilizada quando estrangeiros estivessem envolvidos na relação jurídica. Porém, a expressão se consagra, é de domínio comum em todas as famílias jurídicas e é um clássico na nossa disciplina Direito das Gentes, Direito Internacional Público. No Brasil, por autoria de Clovis Bevilacqua, o nosso grande jurista, temos a expressão direito público externo, que também é uma expressão correta e aplicável à realidade da nossa disciplina. Até o século XX, o direito internacional era eminentemente voltado para a relação entre Estados, era eminentemente voluntarista, decorria da vontade dos Estados. Mas, a partir do período entre guerras, com o surgimento das organizações internacionais, temos um novo protagonista, temos um novo ator, como gostam os cientistas políticos, nas relações públicas externas no direito internacional. E então o direito internacional passa a se ocupar também deste novo ator das organizações internacionais. Podemos afirmar então que a partir do século XX, além do Estado e das organizações internacionais, o direito internacional se dinamiza e surgem novos atores. A vida internacional é fluida, é dinâmica. Surgem atores como os grupos insurgentes. Hoje é o grande exemplo, a Organização de Liberação da Palestina, a Cruz Vermelha Internacional, a Ordem Soberana de Malta e, não com menos importância, os microestados. Vejamos o caso do Vaticano. O Vaticano, uma praça de Roma, mais que para efeitos de direito internacional, é um Estado como todos os demais. Uma atipia, uma peculiaridade do direito internacional e podemos classificar esse fenômeno como sendo o fenômeno dos microestados. Devemos considerar ainda outros atores que vão surgindo, principalmente ao final do século XX, com as demandas da proteção internacional dos direitos humanos. A parte da doutrina que afirma que o indivíduo, a pessoa física, os cidadãos dos Estados também são sujeitos de direito internacional. É importante precisarmos a atuação dos Estados e das organizações internacionais que ocupam as grandes relações do direito público externo. Os Estados são os Estados soberanos. Evidentemente, os Estados membros dos sistemas federativos, como no Brasil, não têm voz internacional, não participam das relações políticas e jurídicas internacionais. Devemos entender ainda que as organizações internacionais, elas passam a exercer uma grande atividade, passam a deter grande importância nas relações da nossa disciplina, principalmente a Organização das Nações Unidas. Mas a partir dela, os organismos especializados, inúmeros órgãos filiados à ONU, fundados em tratado e que têm uma importância protagônica no direito internacional. Gostaria de lembrar dois exemplos apenas.
A Organização Internacional do Trabalho, com sede em Genebra, que tem uma produção normativa muito grande e de grande importância no direito interno de cada um dos países filiados a ela, e a Organização Mundial do Comércio, hoje o grande fórum do mundo, onde se discutem as macro-questões do comércio internacional. Também devemos entender que as ONGs que estão muito em voga, que têm muita importância, que participam ativamente das questões políticas, não são sujeitos de direito internacional. Têm poder político, mas não têm capacidade jurídica. Não são sujeitos de direito internacional porque não participam de tratados e não enviam e recebem agentes políticos, agentes públicos, agentes diplomáticos. Atenção, isso é muito importante. As ONGs não são sujeitos de direito internacional. Haveria apenas uma exceção que comprova a regra. A Organização da Cruz Vermelha Internacional, que é uma ONG, mas uma ONG com raízes históricas e que conseguiu penetrar os estritos muros do direito internacional e é sim hoje sujeito de direito internacional. Porém, como eu disse, é uma exceção que comprova a regra. E para concluir, devemos ter bem claro o conceito do direito internacional público. O direito internacional público é a disciplina jurídica que cuida da relação entre Estados soberanos e demais sujeitos de direito reconhecidos como efetivos partícipes das relações. Trata-se de um conceito clássico, universalmente aceito, e devemos entender apenas que há importante parte da doutrina que reconhece e enfatiza a participação do indivíduo como sujeito de direito internacional. E isto se dá em função dos tribunais de direitos humanos internacionais, principalmente da Corte Europeia de Direitos Humanos e da Corte Interamericana de Direitos Humanos. E nelas, segundo esses autores, por participarem diretamente das relações jurídicas que ali se realizam, o indivíduo estaria também galgando a condição de sujeito de direito internacional.